Prepare-se para entrar em um dos enigmas mais fascinantes, já associados à Amazônia. A história de Akakor atravessou décadas, despertou expedições, inspirou livros, filmes e levantou questões profundas sobre o passado do Brasil. Mas afinal, o que é Akakor? Um vestígio de uma civilização esquecida ou uma narrativa construída a partir de múltiplas influências? Durante anos, essa cidade, descrita como repleta de túneis, pirâmides e riquezas, ocupou o imaginário coletivo. Mas quanto disso é mito? Quanto é história? E quanto ainda permanece oculto? Talvez a resposta não seja simples, e talvez nunca tenha sido. Antes de seguir, inscreva-se no canal. Aqui você acompanha histórias, documentos e enigmas do Brasil que raramente são discutidos, para que você mesmo construa suas próprias conclusões sobre o que nos foi contado e o que pode ter sido deixado de fora. Em 1976, uma obra chamou a atenção do mundo. A Crônica de Akakor, escrita pelo jornalista alemão Karl Brugger, apresentou ao público o relato de Tatum Kanara, que afirmava ser o último líder de um antigo império amazônico chamado Uga Mongulala. Segundo ele, Akakor estaria escondida na floresta, conectada por túneis subterrâneos, com pirâmides milenares e vestígios de uma civilização avançada. A descrição era detalhada, envolvente e despertava uma pergunta inevitável. Seria possível que parte da história da Amazônia jamais tivesse sido oficialmente reconhecida? A narrativa ganhou força porque dialogava com algo muito maior. A sensação de que o território brasileiro guarda segredos ainda não compreendidos pela arqueologia tradicional. Com o passar dos anos, Akakor ultrapassou as páginas dos livros. A história inspirou documentários, programas de televisão e até produções cinematográficas conhecidas mundialmente, como Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Coincidência ou influência direta? Agências de turismo passaram a organizar expedições em busca da cidade descrita por Tatum Kanara. A Amazônia se transformou em cenário de uma busca moderna por respostas antigas. Mas o que essas pessoas realmente procuravam? Uma cidade física ou a confirmação de que nossa história é maior do que aprendemos? Quanto mais Akakor era mencionada, mais ela despertava curiosidade, dúvidas e interpretações distintas, sem nunca ser completamente esclarecida. Com o tempo, surgiram questionamentos naturais. Akakor nunca era encontrada, mas os relatos continuavam. Caminhos que mudavam, áreas consideradas perigosas, histórias sobre povos isolados e regiões inacessíveis. Seriam obstáculos reais da floresta ou partes de uma narrativa maior? Outro ponto passou a chamar a atenção. Quem era, de fato, Tatum Kanara? De onde vinha seu conhecimento? Como alguém poderia sustentar uma história tão complexa por tanto tempo sem respostas definitivas? Essas perguntas não enfraqueceram a lenda, pelo contrário. Elas aprofundaram o mistério e dividiram opiniões entre estudiosos, curiosos e pesquisadores independentes. O enigma de Akakor se torna ainda mais intrigante quando diferentes camadas da história começam a se cruzar. Documentos, identidades, versões e contextos históricos se misturam, incluindo referências à Europa do século XX e até narrativas envolvendo a Segunda Guerra Mundial. Coincidências históricas ou pistas mal interpretadas? O que se sabe é que Karl Brugger dedicou anos à história e, pouco antes de se afastar do jornalismo, planejava aprofundar ainda mais suas investigações. Seu assassinato, nunca esclarecido, apenas intensificou as especulações em torno do tema. Teria relação com Akakor ou foi apenas mais um reflexo da violência da época? Hoje, Akakor permanece como um símbolo poderoso, não apenas de uma possível cidade perdida, mas da forma como histórias são construídas, transmitidas e questionadas. Cabe a cada um decidir. Estamos diante de um mito, de fragmentos de verdade ou de algo que ainda não conseguimos compreender totalmente? E agora a pergunta fica com você. O que é Akakor? Uma civilização esquecida, uma narrativa simbólica ou algo entre esses dois mundos? Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e participe dessa investigação coletiva. Aqui, o objetivo não é dizer o que pensar,
mas abrir espaço para perguntas que o Brasil ainda precisa encarar.